Eu quero que você abra a palavra em Mateus, no capítulo 11. Por mim, a gente já teria finalizado agora, depois dessa canção, dessa intervenção que a Lu fez. Já poderíamos ir para as nossas casas, chorar mais um pouco. Porque o Senhor está sendo específico, Ele não está falando de maneira genérica para nós. E o Senhor, Ele fala específico conosco sempre, mas tem um momento em que Ele aumenta o nível de especificidade. É quando nós estamos desatentos. Não sei como você se lembra, quando o seu filho, você fala uma coisa com ele, e ele faz uma coisa, faz outra, e você tem que chegar pertinho dele e falar assim: filho, olha para o papai. É isso. Essa é uma manhã, e esses são dias em que o pai está dizendo: filhos, olhem para o papai. Existe uma música, irmãos, que está sendo tocada. Existe uma canção sendo entoada. E Mateus vai falar sobre isso. Jesus, ele narra um concerto, uma sinfonia que estava acontecendo. E é sobre isso que nós vamos ler agora, Mateus no capítulo 11, no versículo 7 ao versículo 10, vai dizer o seguinte: partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus, ele faz a pergunta para eles, essa pergunta é importante para nós: o que saístes a ver no deserto? Ver aqui dá o sentido de perceber com todos os sentidos que temos. Então é ver, ouvir, sentir. O que nós saímos para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. O que é um caniço? É uma cana fina que geralmente dá próximo a lugares úmidos, a ribeiros, a riachos. Só que uma coisa é que o caniço, qualquer vento que chegue até ele vai dobrá-lo. Ou seja, qualquer palavra que vier a um caniço vai dobrar. Qualquer sopro, profetiza Larissa, que vier sobre este caniço, ele será dobrado. Jesus, ele está dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Alguém que se dobra diante dos ventos? Alguém que se dobra diante das tendências pseudo-sábias da sua época? Quem vocês saíram para ver? Alguém que está procurando de alguma maneira encontrar uma palavra para poder falar, uma palavra da hora? Algo que esteja no hype? O que vocês saíram para ver? Ele não era um caniço agitado pelo vento. João, ele é comparado não a um caniço.
Até porque um caniço ele não precisa de muito esforço para ser arrancado de suas raízes. Mas um carvalho sim. Um carvalho você não consegue arrancá-lo. Você precisa cortar com o machado. E o que aconteceu com João foi exatamente isso. Ele foi cortado pelos homens. Ele perdeu a sua cabeça. Então ele não era um caniço agitado pelo vento. Ele era um carvalho forte. Os ventos não o dobraram. O que saístes para ver? Um homem vestido de roupas finas? Aqueles que estão vestidos de roupas finas estão nos palácios. É lá que eles moram. Vocês foram buscar alguma coisa que tivesse holofotes, pomposidades? Vocês acharam que ele estava buscando fama? Vocês pensaram que João estava de alguma maneira querendo angariar discípulos para construir um império para si? Não. Erraram. O que fostes ver no deserto? Um profeta? Sim. E digo, muito mais do que um profeta. Ele é aquele de quem está escrito. Aí Jesus cita Malaquias no capítulo 1. Perdão, no capítulo 3. Nós vamos ver aqui em Malaquias 3:1. Eis que enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho adiante de ti. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o mensageiro do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse texto está falando sobre as duas pessoas que naquele momento estavam ali. Estava falando de João Batista, esse já estava preso. Mas também fala desse outro mensageiro, o mensageiro desse pacto que vocês desejais, que é o Senhor Jesus Cristo. João Batista, preparando o caminho do Senhor, cumprindo as profecias. Quem ele era? Ele era uma palavra encarnada. Isaías capítulo 40, no versículo 3, diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Em Malaquias 4:5 vai dizer: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus em Cristo estava testificando uma movimentação genuína de João Batista. E ele estava assim: ei, vocês percebem o que vocês foram ver no deserto? Vocês entenderam o que vocês foram ver no deserto? Vocês conseguiram compreender quem era João? Que vocês estavam de alguma maneira dizendo que era apenas mais um caniço, como Teudas, como Judas o Galileu, e como outros que vieram e passaram. Vocês acharam que ele era isso? Não, ele não era isso. Só que a ênfase da palavra, meus irmãos, não é essa. Eu quero continuar no versículo 14 e no versículo 15 de Mateus 11, que diz que havia uma música sendo tocada, e essa música, ela foi tocada a um tempo em que o profeta João Batista estava no deserto. Ele tocou uma música, ele tocou uma sinfonia, e ela já havia sido tocada antes por outros profetas, inclusive o profeta Elias, que o próprio Jesus vai compará-lo. Se vocês quiserem aceitar, este é o profeta Elias que estava prometido. E aí Jesus termina essa partezinha dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E isso é interessante porque Jesus ele faz uma jogada. Primeiro ele pergunta: quem vocês saíram para ver no deserto? E depois ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo? Vocês foram ver a voz. Vocês saíram para ver a voz, mas não compreenderam.
Jesus ele estava dizendo assim, no capítulo 14, no versículo 14, 15 diz assim, vamos lá. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora olha o 16, irmãos. E a partir desse momento é a ênfase que eu quero dar na palavra. É esse momento. Porque Jesus ele estava dizendo que aquela geração precisava dançar conforme a música que estava sendo tocada. E eles não estavam dançando. Por isso que no versículo 16 ele diz: mas com quem compararei esta geração? E aí muitos de nós olhamos para esta palavra comparar e falar: rapaz, negócio de comparação não dá certo. Porque comparação, as pessoas trocam de celular por causa de comparação. As pessoas se matam por causa de comparação. As pessoas, elas trocam de carro por causa de comparação, de casa por causa de comparação, elas adoecem por causa de comparação. E Jesus está fazendo uma comparação. Só que essa comparação que nós estamos falando aqui, que eu estou falando nesse momento, dando exemplo, ela é uma comparação infantil. E o Senhor quer arrancar a infantilidade do nosso meio. Eu não tenho que me comparar ao outro, humanamente falando. Eu me comparo ao Cristo que está no outro. É por isso que, e eu gosto muito de falar sobre isso, o apóstolo Paulo, quando ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele já tinha dito isso aos romanos, ele já tinha dito isso aos coríntios, ele já tinha falado: ei, imitem a mim, porque eu sou imitador dele. Mas como que eu vou imitar alguém se não houver uma análise comparativa acerca de quem eu sou e de quem aquela pessoa é? Então, por favor, não distorçam o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que a gente precisa se comparar. Gálatas fala que não podemos nos comparar dessa forma. O que nós precisamos é fazer uma comparação acerca de onde nós estamos e onde Cristo quer que nós cheguemos. Onde nós estamos e as palavras que Ele já falou para nós. Então eu faço uma comparação comigo mesmo. Eu faço uma comparação contigo, Mateus, mas não com você, homem, mas o Cristo que habita em você. Sim, porque o problema da comparação, meus irmãos, não é apenas a comparação em si, é a falta de referências que nós temos. Como geração, nos falta referências. Aí o Senhor, Ele coloca alguém no deserto, para que eles possam imitar, para que eles possam comparar as suas vidas, e essas pessoas brincam. Irmãos, antes de eu falar sobre esse versículo, existe uma coisa que se chama real e ideal. Dentro daquilo que nós aprendemos como profecia e como caminho para cumprimento, o real é o lugar onde eu estou, é o local onde eu estou, é a situação, é a maneira como eu estou hoje. O ideal é a maneira como Deus nos vê em Cristo. E existe um caminho que, se nós estivermos olhando para ele apenas com um olhar comparativo humano, nós vamos nos frustrar. E nós não vamos então assumir a carreira que nos está proposta. Agora, diferentemente, se eu olhar para isso, para esse caminho que alguns chamam de frustração e ficar indignado com a minha situação, aí sim, eu vou começar a andar em passos largos a fim de alcançar aquilo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade para que eu alcançasse. Mas eu preciso fazer essa comparação espiritual. Então, entre o real e o ideal, meus irmãos, por favor, não fiquem frustrados, fiquem indignados. O problema é que a nossa geração, ela se frustra demais. E na hora que é para ela ficar indignada, ela não fica indignada. Ela se indigna com o que não deve ser indignado e se frustra com o que não deve ser frustrado. Os polos estão opostos. Há coisas invertidas. E o problema maior disso tudo é que nós, como igreja, estamos aceitando essas coisas. Estamos olhando para muitas dessas coisas e dizendo: tudo bem, não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver, meu irmão?
A sabedoria de Deus não conversa com a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana diga assim: aquela pessoa que rejeitou você, rejeite ela. Aquela pessoa que maltratou você, maltrate ela. Aquela pessoa que te deu um tapa na cara, dê um tapa na cara dela. Aquela pessoa que buzinou para você no trânsito, você buzina para ela também. Aquela pessoa que fez mal com a sua família, faça mal para a família dela também. Aquela pessoa que abandonou você na caminhada, como Demas abandonou o apóstolo Paulo, abandone Demas, deixa ele para lá. Você acha que Paulo não sofria por causa disso? Você acha que ele escreveu aquela carta sobre Demas dizendo: Demas me abandonou, esse cafajeste, esse vagabundo? Não, irmãos, ele escreveu isso em lágrimas por causa do zelo que ele tinha por causa do ministério, por causa do evangelho. O que a sabedoria de Deus diz: aquele que bateu no seu rosto, dê a outra face. Aquele que fez mal para a sua família, ore por ele, ore por aqueles que vos perseguem. Aquele que provocou perdas a você, provoque ganhos a ele. Aquela pessoa que demitiu você e não pagou as coisas que você tinha direito, ore por ela, abençoe ela. A sabedoria de Deus é oposta à sabedoria dos homens. Como a Escritura diz: porque a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O oposto disso é a sabedoria do homem. Voltando para o texto, nos versos 16 ele diz: mas a quem compararei a esta geração? E ele vai dizer: é semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações, mas vocês não chorastes. Jesus ele está dizendo que Jesus e João Batista eram esses meninos que estavam nas praças, gritando para os outros meninos: ei, presta atenção, a música não é essa, queridão. Vocês não estão compreendendo, mas está desafinado. Vocês estão dançando uma música que nós não estamos tocando. Jesus ele se rebaixa se baixa no sentido de: cara, eu vou me colocar aqui só para eles entenderem, porque eles são tão infantis, essa geração é tão infantil que eu vou ter que contar uma parábola aqui como meninos, como crianças, porque a geração estava infantilizada. Eles se achavam sábios, irmãos. Eles se achavam sábios, por isso que no final aqui, tocamos os flautas e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Mas no verso 19, no final ele diz: mas a sabedoria é justificada por suas ações. Qual era a sabedoria deles? Sabedoria de criança. Nós estávamos aqui agora, e eu estava observando as crianças. Tinha um momento que eu estava pulando aqui com Catarina. Na hora de pular, estava pulando. Na hora de pular era para pular. Aí daqui a pouco houve uma transição na melodia, houve um ambiente um pouco mais calmo, mais leve. Eu parei de pular, mas as crianças ficaram: tio, bora pular. Eu falei: não, agora não é hora de pular. Agora é hora de orar. Aí um virou pro outro: não, agora é hora de orar, então vamos orar. É isso. Crianças infantis, pessoas infantilizadas não conseguem perceber o som que está sendo emanado, o som que está sendo ecoado. Não conseguem perceber aquilo que Deus está falando. Não conseguem nem perceber a movimentação dos irmãos mais maduros. Acha que não tem nada a ver. Fez aquilo porque, sei lá, porque ele é apóstolo.
ou porque ele é profeta, ou porque é pastor, ou evangelista, ou é mestre, ou porque é diácono, está fazendo isso. Existe um princípio por trás daquilo que nós fazemos. Não seja infantil. Nós não queremos controlar você e a sua vida. A igreja não está aqui para controlar você, querido. A igreja está aqui para revelar o evangelho. E por meio do evangelho você precisa aplicar ele na sua vida, em todas as áreas, em cada decisão. E nós estamos aqui para ajudar você, sabe por quê? Porque em dias de ataques, se não houver pastores, as ovelhas dormem. Em dias de ataques, se nós não estivermos gritando e falando e guiando, as ovelhas dormem. Será que há pessoas dormindo no meio de nós? Será que você não está dormindo diante de tudo que está acontecendo? Será que você está achando normal, comum, o fato de estar havendo uma frieza na igreja? Você não percebeu isso por si só, então você precisa aumentar a sua percepção espiritual. Aquela geração não pode, você não pode se comparar àquela geração. Perdão, você não pode se assemelhar àquela geração. Nós estamos aqui para despertar você. Desculpe, irmãos, se você diz que faz parte de uma comunidade profética e fica confortável durante a sua vida, então tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que você não faz parte de uma comunidade profética. Nós estamos aqui para deixar você desconfortável mesmo. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ofício. Os pastores estão aqui para ajudar depois. Os outros ministérios estão aqui para cooperar com isso depois. Até mesmo para desfalar o que a gente fala algumas vezes. Mas no zelo de transferir o sentimento, a gente pode errar, é verdade. Mas nós estamos sendo guiados por isso, pelo zelo desse sentimento. A dança que você faz revela a música que você ouve. O que você está dançando revela a fonte musical que você está ouvindo. Talvez as suas referências são um jogador profissional. Talvez as suas referências, elas são algumas celebridades. E você está dançando conforme aquilo que essa pessoa está jogando como tendência para você. Às vezes é até mesmo uma mensagem passada, que falam de coisas passadas e não revelam as coisas futuras. Às vezes você está preso nisso. Às vezes as suas referências são algum profissional em alguma área, seja um advogado, seja um médico, seja, sei lá, qualquer um psicólogo, enfim. Você está de olho em uma tendência, está seguindo uma tendência musical. Mas existe uma música verdadeira, coerente com esse tempo, que você pode não estar ouvindo. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas vocês não chorastes, não pranteastes. Há uma incoerência, meus irmãos. Jesus está falando da incoerência da movimentação deles. Jesus está dizendo basicamente que
É como se a gente tivesse chegado ou estivéssemos em uma festa que tem um tema de anos 70 e todo mundo tá com uma música tocando dos anos 70 e existe uma dança de funk 2000. Eu tô trazendo aqui trazendo isso para vocês compreenderem, ficar mais claro para vocês. Os irmãos compreendem que quando eu digo dança, a dança é a movimentação. Sim, a dança é aquilo que nós estamos praticando, manifestando, e nós só manifestamos aquilo que está dentro. Nós só manifestamos aquilo que nós entendemos. Então é importante que isso fique claro. Dançar conforme a música é um ditado popular, contudo, é uma verdade. Nós sempre dançamos conforme a música, mas qual música você está ouvindo para estar dançando? Irmãos, João Batista, ele era um cantor flautista. Jesus era a própria música que ele tocava. Por causa de Jesus, ele tocava aquilo que ele tocava. Ele cantava aquilo que ele cantava. João Batista, um cantor flautista, que tocava uma obra intitulada Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Essa era a obra dele. Era um homem de uma obra. Não era como Beethoven, que tinham várias obras. Não era como outros que tinham outras obras, várias obras. João Batista tinha apenas uma obra. E a obra que João cantava e tocava no deserto era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E olha o que a Escritura vai dizer por meio de Jesus. Eu quero que você abra rapidamente no Evangelho de João, no capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte, aqui no versículo 35. João era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com sua luz. Ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Então há uma testificação divina sobre ele. Sim, ele era isso. Mas vocês colocaram um limite na relação com ele. Vós quisestes alegrar com a luz dele por um tempo. Eles estavam com João, irmãos. Eles ouviam as pregações de João. Eles pediam orações para João. Eles pediam um discipulado de João. Eles comiam com João. Eles bebiam em alguns momentos com João. Eles estavam à mesa com João. Eles pediam conselhos a João. Mas havia um limite estabelecido no interior deles. Eles decidiram não se envolver profundamente com a sua palavra. Inclusive, irmãos, a alegria que esse texto fala aqui, que eles quiseram por um momento alegrar com a sua voz. Alguns vão dizer que essa alegria, na verdade, é porque eles faziam chacota de João. Porque João era esquisito. Irmãos, nós somos esquisitos. E pode ser que alguns estejam, inclusive, nas suas mentes, dizendo assim: cara, eu vim para cá, estou com os irmãos, mas eles são muito esquisitos e eles são engraçados e começa a caçoar de nós. Talvez na sua cabeça você tenha feito isso em algum momento. Cara, eu vou me relacionar apenas num limite por algum momento. Eu vou ouvir as palavras da pastora Gi, eu ouvi as palavras do pastor Alê, eu vou ouvir as palavras do pastor Josa,
do apóstolo, dos profetas, vou ouvir as palavras deles, dos mestres, mas eu vou com certo limite. Mas eles quiseram, por um momento, se alegrar com a sua luz. Então eles iam para lá, e ao invés de eles, de fato, se arrependerem, eles estavam lá, em alguns momentos, caçoando de João, brincando com as coisas que João falava, com a maneira como ele se vestia, com aquilo que ele comia. Para alguns irmãos, João não passava de palhaço. Mas para Deus, João era a voz do que clama no deserto. Eu tenho pensado muito sobre as perguntas. E as perguntas, elas são importantes para nós. Às vezes as perguntas, elas são mais importantes do que as próprias respostas. Porque para que haja respostas, primeiro precisa haver perguntas. Mas o nível de compreensão da resposta que você vai receber está diretamente relacionado com o nível de coerência com as perguntas que você vai falar. Por isso que em alguns momentos Jesus ele respondia perguntas que aquelas pessoas não perguntaram. Por quê? Porque Jesus ele estava instigando eles a perguntarem corretamente. Pergunte corretamente. E eu quero fazer perguntas para vocês. Para nós, irmãos. Qual é o nível de importância que nós estamos dando para as palavras que nós estamos recebendo? Essa é uma pergunta importante. Qual é o nível de importância que temos dado para as palavras que nós recebemos? Ah, mas eu cheguei agora na comunidade. Meu irmão, você está debaixo de uma comunidade, de um teto de palavras. Se você entra aqui, todas as palavras que foram recebidas desde 2006, ou desde a eternidade que já foram liberadas a princípio, está sobre você que chegou agora. Não acha que porque você é novo, as palavras não estão sobre você. Agora, você vai fazer parte delas? Vai depender do nível de dança. O nível da dança que você está dançando. Qual o nível da importância que nós damos ao discipulado que nós recebemos? Quantos discipulados você já participou? É que quando você saiu dali, você se esqueceu de absolutamente tudo que você tinha ouvido. Qual é o nível de zelo pela palavra? O nível de zelo pelo caminho que você está trilhando? Quais palavras você anotou ao longo desse caminho até hoje? Porque se existe uma coisa, meu irmão, nós somos muito irresponsáveis em relação às palavras que o Senhor diz para nós. E as palavras, elas servem como norteadoras. Será que nós, pense para você isso, será que nós retrocedemos ou avançamos? Se você pensar dentro de um ano, como você se enxerga? Como alguém que avançou ou como alguém que retrocedeu? Quantos princípios talvez você tenha negociado e que não podem ser negociados, como a sua santidade? Irmãos, quantas vezes você fugiu da presença de Deus? Quando você tinha tempo para entrar, mas você buscou uma desculpa para daqui a pouco falar, não deu tempo. Quantas vezes ao invés de você ir para o lugar da presença, você saiu e foi fazer alguma outra coisa? E você sabe do que eu estou dizendo. Você fugiu, o nome é esse, você fugiu da presença de Deus.
Quantas vezes nós somos tão orgulhosos para não permitir que a palavra provoque em nós a ferida que ela precisa provocar? Eu estou trazendo uma palavra para você. Qual é o nível de importância que nesse momento você está dando a essa palavra? Talvez você está olhando para mim e falar assim, cara, nada a ver com o que esse cara está falando. Estou entendendo nada. Meu irmão, se você não está entendendo nada, possivelmente você está insensível ao Espírito Santo. Se existe algo que Satanás ele está tentando fazer nesses dias, é gerar insensibilidade, lepra. Lepra. O problema é que nós podemos estar recebendo verdades eternas como novidades humanas. Vou explicar. Verdades eternas são eternas. Elas podem até ser novidades e vir por novidades, como João Batista era uma novidade, que havia sido anunciada, avisado. O Senhor já havia falado, mas naquele momento era uma novidade, por quê? Porque era o cumprimento de uma palavra. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós, às vezes, tratamos as palavras como a gente come um banoffee. A gente trata da presença como a gente come um banoffee. A gente enjoa daqui a pouco. Se você come, com 2 semanas, cara, não aguento mais comer banoffee. Mas sabe qual é o problema disso? É que você pode estar recebendo, o local onde você está recebendo essa verdade está no lugar da novidade humana e não da verdade eterna. Existem essas duas baias no nosso interior. E você pode estar recebendo as verdades eternas no lugar das novidades humanas. Novidades eternas não passam. Novidades humanas, cada dia que passa, as novidades, elas têm se diminuído o tempo de prazer. Às vezes a gente pode estar recebendo essas verdades eternas no mesmo lugar que recebemos a informação de uma nova tecnologia da Apple surgindo. Chegou não sei o que Vision. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Estou tão preocupado. Antigamente, as novidades elas duravam mais tempo, sim ou não? Mas ultimamente, 6 meses, 1 mês, dependendo da novidade, 1 semana. Irmãos, em relação à música, quando uma música é lançada hoje, semana que vem as igrejas já estão cantando. Daqui 2 semanas já estão enjoados de cantar aquela música. Irmão, será que alguns de nós não nos enjoamos da presença de Deus? Será que nós não estamos olhando para a presença de Deus agora, falando, cara, cansei? Você pode até não dizer por conta da sua religiosidade. A verdade é que você devia ser sincero e falar assim, eu enjoei sim. Porque naquele dia, quando Jesus estava falando isso, estava esperando sinceridade daqueles homens. Ele estava esperando a resposta. De fato, eu não estava entendendo, mas agora eu estou vendo aquele de quem João estava falando. Agora eu estou vendo a própria música andando no meio de nós, e eu quero isso. Deus está dando para nós nesta manhã a oportunidade de sermos sinceros e fazermos um concerto com Deus. Jesus estava dizendo, ouça o concerto. E hoje ele está dizendo, faça um concerto. Faça um concerto. Você é a única pessoa que pode mudar essa situação.
Você que já ouviu a palavra, você que já conhece o Evangelho, não permita que setas do inimigo criem raízes profundas no seu interior, porque depois que elas crescem é muito difícil de arrancá-las. É melhor arrancar enquanto elas são pequenas. É melhor arrancar enquanto elas são um caniço. Então arranque o caniço do seu interior. Arranque isso do seu interior. Nós temos um discurso super espiritual, irmãos, mas nós abandonamos por causa da preservação, por causa do conforto, por conta da preguiça espiritual. Quantos de nós, irmãos, não começamos a vir nas orações todos os dias, 6 horas, a gente levantava 5 horas para começar a aquecer, quando chegava aqui 6 horas da manhã a gente estava quente. Agora a gente está fazendo caso de 5 minutos, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, Senhor. Isso é sério, irmãos, porque isso mostra o nível de maturidade que nós temos e o nível de infantilidade que nós temos. Crianças fazem o que querem, nós já ouvimos isso aqui. Homens maduros fazem aquilo que deve ser feito. Deus está esperando um posicionamento desta igreja local, desta comunidade. Não adianta termos tantas palavras e sermos tão ruins em posicionamento. Eu não quero ser pesado, irmãos, por favor, longe de mim. Mas essa não é uma palavra comum. Essa semana eu sofri por causa disso. Talvez alguns pensem, profetas gostam de trazer coisas ruins para nós, mas essa é uma mentira. Se algum profeta gosta de trazer esse tipo de palavra, talvez ele não seja um profeta, ele só seja um anunciador de coisas pesadas. Ele gosta de fazer velório. Eu não gosto de fazer velório, mas é necessário que isso aconteça. É necessário que a gente morra mais um pouco hoje. E se precisa ser montado um caixão para todo mundo aqui hoje, que se monte em nome de Jesus. Nós precisamos morrer hoje mais uma vez, em nome de Jesus, irmãos. Vamos dar ouvido à palavra. Não podemos deixar passar da nossa geração como passou da geração deles. Não podemos deixar passar. É difícil, é pesado, mas eu deixei tudo por amor e alegria por causa do Evangelho. Então dance conforme essa música que está sendo tocada. Não ouça as tendências que aquela geração estava ouvindo. Ouça o que João Batista está falando. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Talvez você se julga sábio no seu próprio entendimento, mas a Escritura diz: não se estribes em seu próprio entendimento. Não se julgue sábio. Porque a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, não há como nós adorarmos na frequência errada. Por isso que nós podemos estar aqui, cantando essas canções, ouvindo as palavras, vivendo a nossa vida, mas a gente está ouvindo outro som. Eu falo A e você ouve B. Nós não podemos. Às vezes, por conta da sua distração, a frequência mudou. Você não percebeu porque agora a frequência parece demais com a frequência anterior. Parece demais com a frequência que você estava ouvindo anteriormente. E é por isso que há insensibilidade em nosso meio. Por isso que há frieza em nosso meio. Por isso que há mornidão em nosso meio.
Porque a frequência mudou, você não percebeu. Porque a música é muito parecida. Nós ouvimos o AP falando aqui sobre o engano é muito parecido. Porque se ele fosse diferente demais, não seria engano. A frequência mudou. Mudou de FM para AM. Mas parece demais, vamos continuar dançando. E aí daqui a pouco você está fazendo uma outra dança. O que você tem que fazer é parar tudo nessa hora. Se Deus ele está trazendo uma palavra de exortação, é momento de você parar de andar. É momento de você parar o que você está fazendo e começar a fazer uma anamnese. Começar a fazer uma avaliação daquilo que está acontecendo. Parece, mas será que é? Por isso você está frio. Por isso você está morno. Por isso que você não atende uma convocação. Por isso que quando se coloca lá no Zoom uma sala, entra 2 ou 3 pessoas. Irmão, uma visão não se sustenta sem oração. Onde é que está a igreja posicionada em oração? Que nós sempre tanto falamos aqui. A gente faz um esforço absurdo para dizer: bora, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar mais um pouco. Daqui a pouco a gente tem que gritar de novo. Por isso que eu disse no início: Deus está gritando nesta manhã para vocês. Nós tocamos flauta e vocês não estão dançando. Nós cantamos lamentações, mas vocês não estão chorando. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta, dá um basta, acaba com isso agora. Nós precisamos nos arrepender. Eu não preciso fazer um apelo para você, você já sabe o que você tem que fazer. E é Ele. Igreja de Cristo. Isso que o Dani falou agora. Toda essa ministração o Senhor tem me dado em sonho. Que enquanto o louvor está tocando, está todo mundo pulando, dançando, adorando. Mas quando muda a frequência, todos vão deitar no seu travesseiro, sem preocupação. Igreja de Cristo, acorda. Ele está à porta. Esse sonho que eu tive nessa madrugada foi essa mesma ministração do Dani. Enquanto o Dani ministrava, o Senhor me lembrava. Lembra, filho, daquilo que eu estava te falando na madrugada? O sonho. Enquanto o louvor está tocando, está todo mundo pulando, dançando. Mas quando muda a frequência, todos vão para sua casa, deitar no seu travesseiro e não se preocupa mais com a igreja de Cristo.
Desperta, tu que dormes. Volte a fazer aquilo que você fazia na madrugada, buscar com amor, com diligência. Tererei calabassorando como calabaia labassou. Alabacere de quem calabassou. Sabe, meus irmãos, existem coisas que nós precisamos nomear. Para a gente ouvir a frequência do céu, nós precisamos nomear coisas que precisamos deixar. Muitos de nós vivemos presos em situações interiores que nos governam durante anos. Mas para a gente ouvir a frequência do céu, nós precisamos deixar essas coisas. E hoje eu convido vocês aqui na frente a fazer a sua própria oração. O que você precisa deixar? Se é uma apatia espiritual, nomeie isso. Se é uma ansiedade, nomeie isso. Se é um medo que tem te governado, nomeie isso. Se é uma insegurança, nomeie isso. Se é uma falta de fé, nomeie isso. Deixe agora em nome de Jesus e seja livre, Senhor, nós queremos deixar a preguiça espiritual. Nós queremos deixar a preguiça espiritual. Nós queremos deixar a apatia. Nós queremos deixar a soberba e a altivez. Nós queremos deixar o medo. Nós queremos deixar a nossa segurança em nós mesmos. Nós queremos deixar, Senhor, porque nós queremos que você nos governe. Nós queremos ouvir a sua frequência. Nós queremos dançar conforme o que você deseja. Senhor Jesus, nós deixamos a autocomiseração. Deixamos a autocomiseração. Senhor, nós deixamos a falsa humildade. Arranca de nós, Senhor, essa máscara de uma pessoa humilde, mas no interior grita uma arrogância. Senhor Jesus, nós queremos deixar as nossas vontades. Queremos deixar os nossos sonhos que têm nos governado. Queremos deixar o dinheiro, Senhor Jesus. Se as finanças, Senhor, têm tirado, Senhor Jesus, essa audição da frequência, nós queremos deixar e abandonar isso de dentro de nós. Senhor, nós nomeamos essas coisas porque nós não queremos mais ser os mesmos. Afasta de nós a frieza, afasta de nós a cegueira, afasta de nós a surdez e vem com teu Espírito e batiza-nos novamente. Aquece o nosso interior, aquece o nosso espírito, aquece o nosso interior, aquece a nossa vida. Senhor, aquilo que está adormecido, desperta em nome de Jesus. Desperta em nome de Jesus. Como um grito, como um rugir de um leão. Desperta a nossa vida diante de você. Altera o nosso olhar. Altera a nossa visão. Abre a nossa visão. Não queremos mais cegueira espiritual. Nós queremos enxergar a tua frequência, ouvir a tua frequência, ouvir os teus passos, nos comportar como adultos diante de você.
Senhor, nós queremos deixar de ser crianças espirituais. Nós queremos deixar o conforto do que é ser uma criança. Queremos ter uma vivência do que é ser igreja em você. Uma comunidade profética, se comportando profeticamente diante de você. É isso que nós queremos, Senhor. Irmãos, fiquem aí onde vocês estão. Vamos gerar um ambiente de adoração agora. Queria que você desse essa resposta ao Senhor, porque eu acredito nessas palavras, mas a palavra de esperança é de ressurreição. Ok? A palavra é de ressurreição. E por isso eu quero que você nesse momento dance conforme a música. Cante, adore-o. Adore-o. Adore a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vamos lá adorar Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Venha com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. com toda a força do seu coração, com toda a força do seu interior. Tudo Cante por isso. amor, E com alegria. Ah, você que é o dono dos meus dono dias. dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Portanto eu me gastarei e me deixarei gastar. Tudo por amor E com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Tudo por amor e com alegria, Sim, Senhor. dono dos meus dias. Vamos, Senhor, eu
Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Sim, Jesus. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Perdendo tudo por amor e com alegria. Muda a frequência, Senhor. Muitos de nós estão sintonizados na frequência errada, ouvindo a música errada e nos movimentando da forma inadequada, porque nos movimentamos de acordo com a música que estamos ouvindo. Abra os nossos ouvidos essa manhã, Senhor, para ouvir a música que você está tocando. Abra os nossos ouvidos essa manhã, nós queremos ouvir. Se o Senhor tocar flauta, nós vamos dançar. Se o Senhor tocar lamentações, nós vamos chorar. Abra os nossos ouvidos. Se é flauta, dançaremos. Se é lamentação, nós iremos chorar. Mas não nos deixes distraídos em outra frequência. Não nos deixes sair daqui, Senhor, com outra sintonia que não seja a sua, que não seja a música dos céus, que não seja o teu som. Gera em nós esta convicção. Gera em nós esta convicção. Diante de todas as palavras que já recebemos, diante de tudo que o Senhor já falou e continua falando, ajusta a nossa movimentação com precisão, com perícia. Nós não queremos começar e terminar e não terminar. Nós não queremos terceirizar uma responsabilidade que o Senhor está confiando a nós. Nós não queremos deixar para os nossos filhos porque a gente diz que crê que eles vão muito mais longe do que nós. Nós queremos ser os primeiros a responder essa canção. Ajusta o nosso interior, Senhor. Arranque as ceras dos nossos ouvidos, a sujeira. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.
Me lembrei da missionária Camila falando que em um dos países que ela foi, o marido dela, médico, atendeu várias pessoas que estavam surdas, né? Com dificuldade de ouvir. E era só fazer uma lavagem. Era só lavar o ouvido delas. E olharam para o médico e acharam que ele estava fazendo milagre. E fez realmente. Porque muitos estavam sem ouvir. Não foi isso, Johnny? E o procedimento ali específico para abrir o ouvido daqueles homens foi um grande sinal para eles. Que nessa manhã o Senhor lave os nossos ouvidos, meus irmãos. Nós não podemos sair daqui sem ouvir hoje. Tirar a cera que entope os nossos ouvidos.